Palmeiras tem praticamente o mesmo elenco, 5, 6 contratações, mas tem muito mais que 5, 6. Por quê? Porque o Abel foi mudando as características de alguns jogadores. Palmeiras nessa situação que ele está nadando de braçada há mais de 3 anos e meio. E é um Palmeiras que vai encontrar um adversário que chega para exigir dele o máximo. Nem todos os adversários exigem o máximo. Então o Palmeiras vem, por exemplo, girando muito o elenco, descansa um aqui, descansa outro ali e tal. Hoje não é jogo para descansar. Hoje é jogo para entrar com força máxima, é jogo para saber que vai ter que se doar tudo o que puder para conseguir a classificação, conseguir a vitória. Agora tem que jogar o máximo que pode. Adversário duríssimo, atual bicampeão brasileiro, um time que mostrou força diante do Vitória na primeira rodada. E parece que o ataque vai ser o titular mesmo, com o Flaco e Hendrick. Ai, 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 acho que eu vou roer uma unha. Eu não sei de nada, viu, pai? Meu irmão, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui, porque hoje surge também um jogo importante aí, Palmeiras e Internacional. O Verdão vai receber aí os Colorados. E aqui, você sabe que quando o Palmeiras recebe um time lá do Rio Grande do Sul, se bem que o Inter até que não, né? O Grêmio geralmente sofre um pouco mais aí, de vez em quando escapa de tomar uns sacodes, ficam jogos empatados aí, que era para o Palmeiras nem ter goleadas. Isso é normal. E o Internacional dá um pouquinho mais de trabalho. Mas ano passado veio aqui pelo Brasileirão, tomou 3. E olha que foi na Arena Barueri. Então nós vamos ver aí o que vai acontecer. Olha só, o treino do Verdão. O último treino antes de encarar o Inter. Você vai ver agora. Claro que eu pedi aquele like também, aquela conferida na tua inscrição aí do canal. Ver se está tudo inscrito aí, se está tudo certo aí. Agora vamos ver os treinos do Verdão. Richard Rios falou também, hein? Meu amigo. Os homens aí tá dando show no treino, hein? Olha aí. Se ele falar mal, tu já corta logo o que eu falei. Como é que vai falar mal? Já corta. Como que eu vou falar mal, pô? Isso aqui mora no meu coração. Deixa meu parceiro, pra tá maluco. É o seguinte, tem Palmeiras... Ô Sérgio, o que você como treinador... Depois no outro bloco a gente vai colocar aí a Portuguesa Santista no trabalho excelente que você fez. E eu acompanhei muito na TV Cultura também os jogos da Portuguesa Santista, né, que foi maravilhoso. Como é que você enxerga o Palmeiras nessa situação que ele está nadando de braçada há mais de 3 anos e meio? O que você enxerga, você, Sérgio? Gestão geral, gestão de futebol. O Palmeiras tem uma divisão de base muito bem informada. Forte. Aliás, o João Paulo, né? É bom. Às vezes não sei muito comentado, mas deveria falar. Ele é bom demais, ele é Pelé, irmão. Então, você já chega com um jogador praticamente pronto. Eu tenho algumas até histórias com o João de fazer jogos amistosos e o jogador começa com coisinha, né? Ele fala, levanta, mesmo sendo. Não, levanta. Então começa a doutrinar, formar jogador como na nossa geração era feito. E eu acho que existe essa transição muito bem feita. É um clube assertivo, mantém todo mundo motivado. Isso não costuma durar no Brasil, né? O time às vezes é campeão brasileiro, depois vira social demais. Verdade. Existe uma gestão bacana. Nesse aspecto, acho que o treinador Abel tem determinância, né? A retaguarda, resultado, né? Margem de erro. Às vezes você perde um campeonato, vem aquela conversa, mas daqui a pouco apruma de novo. Cuidar disso talvez seja o maior mérito. Não sei quais são todas as pessoas que fazem isso, mas é evidente que é uma gestão altamente competente e não tenha dúvida que você acaba construindo possibilidade de resultados permanentes. E com a chegada do Felipe Anderson, tudo isso que o Sérgio Guedes disse, Souza e Batistinha. Hoje o cara, tanto que o Palmeiras errou na contratação, e a gente tem que deixar isso bem claro, credenciou a ir atrás de jogador que tem o perfil do Abel, não que tem o perfil do Palmeiras. Você tem que entrar no sistema do treinador. Deve ter tido uma charla com o Abel para ser contratado. Com certeza. Porque no City é assim. Quem contrata é o treinador. O treinador tem um esquema de jogo. O Bambu é assim também, quem contrata é Edu. É isso. E todo segmento. Você vai contratar um jogador, o jogador tem que se enquadrar no perfil do treinador. E é um treinador vitorioso, um treinador que tem voz, que fala, eu quero um jogador desse tipo, você vai ver o Felipe Anderson, aquele que a gente falou ontem. O scout dele ali, a marcação, o mapa de calor dele, é o tipo de jogador moderno que o Abel gosta. Jogador que defende e ataca. Que é um jogador moderno no tempo de hoje, né? Que não é no tempo de hoje, é no tempo antigo. Na verdade, o tempo antigo é o Felipe Anderson. O tempo antigo é esse. Jogadores competentes, né? Não é questão de tempo, não é tempo.
capacidade, né? Hoje, quando se traz um jogador desse tipo aí, se fala que é um jogador moderno. E modernidade não tem nada. Futebol já é assim, já faz tempo. Rapidinho, Vinícius Batista. O Palmeiras aqui no estado de São Paulo tá nadando de braçada, né? Tricampeão paulista. Ano que vem Pode ser tri brasileiro, né? Tetracampeão, pode ser pela primeira vez tricampeão nacional aí do Campeonato Brasileiro. E com relação ao que vocês estavam falando de base, né? Já tá surgindo mais um monstrinho Que aí, isso? né? O Estevão, o Messinho, Não né? é só Estevão, não. Estevão, Luiz Guilherme e Vanderlan. 3 grandes jogadores, muito bons de bola. O Naves também, zagueiro, um cara muito interessante também. O Palmeiras vai nadar de braçada tranquilamente com relação à contratação do Felipe Anderson. Ótimo, assim como outras contratações que o Palmeiras já fez, Piquerez, Flaco Lopes, e que foram potencializadas com o Abel Ferreira, que faz um trabalho incrível. Hoje, Flaco Lopes melhor que... Hoje, Flaco Lopes aí tá melhor que o Borré. Flaco Lopes ou Haaland hoje? Calma, vamos voltar aí. Só pra... Vamos voltar aqui. Ó, ontem nós gravamos um Bola da Vez espetacular que vai ao ar no sábado, 8 da noite, com o Magrão, diretor esportivo internacional. Convite pra você, Colorado. Teve até pergunta do nosso Vini, da Mari Cava. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Eles perguntaram, me desabafaram muito. Mas o Magrão falou... Tá assistindo a gente, hein? Sempre. E o Magrão, assistindo a gente. E o Magrão Pra falou cornetear, uma coisa, como fala na pra aldeia. cornetear. O Magrão falou uma coisa que me chamou a atenção. Ah, Nós fizemos um time pode pra contar ganhar... já? Já pode contar? Posso Já falar? pode Para contar. ganhar o título, mas além de tudo, tirar essa pressão e voltar aquela capa do Inter vencedor. É esse o Inter, por exemplo? Talvez hoje não, Edu. Então, Pedro, que vai ao ar, vai ao jogo hoje. O projeto passa por hoje, mas esse Inter hoje, por exemplo, Pois que não é. tem Valência, esse Inter Desfalques, hoje tem não Alan tem Patrick. Alan Patrick. Então, esse Inter montado para isso pode acontecer. Eu Arangues. acredito no trabalho. Arangues está fora também. Fernando. Mas não é hoje exatamente que talvez o projeto seja colocado em prática, ainda mais onde é o jogo, Eduardo Menezes. Você que Na conhece. Arena Barueri. Onde é o Ontem jogo? teve show do Jonas Brothers. E o que vai ter show no sábado, sabe? Lá no Allianz, eu tô sabendo, sou ETA. Mas vai ter jogo lá domingo. Um beijo mas, para então, Belo, que assiste a gente, é Palmeiras. Não é no Beira Rio, Vem também. não é na aldeia, diria Rafael Prat. As principais peças não estão lá. O momento do Inter, apesar da vitória, não é bom, é de questionamento, é inclusive da torcida reclamando até quando vence. Olha O projeto é Tira essa taxa. Aí eu não... boa. Tira isso aqui, é coisa do Galindo, do Tuca, Não, mas do Vini. você disse. Cara, Mas eu falei, mas é que vocês ficam por falando. livre e espontânea vontade, você disse. O corte já tá feito, o print Mas, Pedro, eterno. Mas aí, ó. você tava num raciocínio legal, eu tava tentando acompanhar aqui. Vai lá, Vai. Print. Aí deu corte, Pronto, vai. Rapaz, depois que inventaram esse negócio de corte, nunca mais foi mesmo, sabia? Mas a No nossa mundo. ideia agora é tudo é corte. Então... Mas o corte, o recorte tá do falando. Internacional, Comentarista Tesoura? é o seguinte. Tudo bem, eu entendi o que você falou. Não, porque esse projeto aí do Magrão é interessante, o elenco que é. montado, Só o que- treinador, é um belo elenco. o que tem que fazer. É pra isso. Mas hoje a situação está um pouquinho diferente. mas se- E o adversário parece que complica também, Rafael. É o melhor do Brasil. Mas né? você Um não acha que a trabalho pressão acima dá do- aquela... vamos pôr mais um tijolinho de pressão aqui se perder do Palmeiras Não hoje? pode, né? Eu acho Não assim, deve, Edu, não deve. eu acho que Dizendo mais como que o resultado, a gente torcedor, vai ter de ver o que vai apresentar o Internacional. O Inter no ano tem uma derrota, né, se a gente parar para pensar só em números. Perdeu do Guarani em Bagé. É a única derrota do Inter. Agora, tem eliminação Não no tava com o time Gauchão. principal. Tem Tava eliminação no Gauchão, que não foi uma derrota no tempo normal, mas foi pesada. A maneira que caiu pro Juventude no Beira-Rio. Tem os 2 empates Sul-Americana, que empatar em Córdoba, ok. Agora, empatar com o Real Tomayapo é um peso grande, para um time que é muito melhor como é o Internacional. Eu acho que o Inter tem condição hoje de fazer um bom jogo. Talvez mudando um pouquinho a característica, o Cudê gosta de ter muita gente no campo de ataque para pressionar mais à frente, dupla de ataque. Enfrentar o Palmeiras é difícil para todo mundo, é o melhor time do país, é um trabalho que tem de futebol profissional do Brasil. Isso traz para o Inter, claro, uma dificuldade muito grande. Mas acho que o Inter hoje pode dar um bom sinal, Edu. Talvez a gente fale tanto de elenco, o elenco é para uma situação como essa hoje. Não tem o Alan Patrick, não tem o Ener Valencia, não tem o Arangues, não tem o Fernando. É uma chance de aqueles que jogam menos aproveitarem. O Wesley eu não tá vejo muito isso, bem. viu, Breno? Eu não vejo assim, quando Pode você ser perde titular. 3 ou 4 jogadores e tem boas reposições, eu acho que quem vai entrar não tem de encarar como, nossa, que medo para igual o Palmeiras. Não, é uma chance. Porque quem for bem pode ganhar pontos como o Cudê. O Breno citou o Wesley. O Wesley entrou bem contra o Bahia. Esgolou. Mudou o jogo contra o Bahia. Opa, titular hoje. Eu acho que um elenco como Internacional, quando esses reservas têm chance de jogar, mesmo que seja contra o Palmeiras em Barueri, fora de casa, o melhor time do país,
quem for bem, ganha ponto. Eu vejo como grande chance, não responsabilidade só. Parece que quem for bem ganha ponto é o vestibulinho do Cudê, mas é contra o Palmeiras, Rafael Prats. Mas não dá pra escolher. Isso aí é muito bom, isso aí é muito bom no estadual, não dá pra escolher, aquele jogo Pedro. de meio de tabela. Hoje tem pouco do... Não, hoje é só aproveitar, não, hoje é complicado, é difícil. Que não dá pra escolher. E o ponto é que o Palmeiras, Breiner, vai a Vera. Não, hoje o Cudê vai observar quem foi bem. Hoje tem que segurar o Palmeiras. Não, e mais do que isso. E tem condição pra isso. Por isso que eu joguei pra cá pro Breiner, pra gente falar do Palmeiras, com base nesse time montado. Que é diferente. O Breiner é um grande fã da escola portuguesa. Sim, eu tenho... Depende. Na parte esportiva, sim. E gastronômica, claro, se tem o pastel de Belém. Muito bem. Mas o... Bom, literária também. Literária... Minas supera Portugal na culinária. Sim, calma. Ô, Bubu, você tá polêmico, cara. Você é tua volta de férias, cara. Eu trago fatos. Mas Fala de Abel Ferreira e Palmeiras. Mas isso não é nenhuma polêmica. Mas o Palmeiras fez o dever de casa, que era, ou dever fora de casa, de poupar contra o Vitória. Esse vem se controlando. Por quê? Palmeiras. A gente tá falando do Flamengo, que a gente tem dificuldade, porque vem, mas não controla, que é o que se espera. O Palmeiras fazer isso é muito mais fácil. Tá com um técnico há mais de 3 anos. Os fluxos internos funcionam de forma muito mais natural. Então, fluxos internos? Sim, fluxos internos. Fluxos internos. Os fluxos internos. Eu tava pensando nos meus fluxos internos. Estão ok? Os fluxos internos. Esse rapaz tá meio bobo, né, cara? Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Eu vou Fluxos internos. Vamos conversar depois, meu. Disseram até que o Zé Elias não veio hoje. Ai, meu Deus do céu, vamos, Breiner. Desde que tiraram o blazer dele, Vamos deixar o Breiner Não terminar. terminou. Deixa o Breiner terminar. O Palmeiras poupou quando devia poupar, segurou o Aníbal, que já estava ali com uma minutagem muito alta na temporada, segurou o Hendrick contra o Vitória, conseguiu sair de lá com um bom resultado. Agora, a sequência pela frente é muito pesada também. Depois do Inter tem Flamengo, tem Del Valle, tem clássico contra o São Paulo. Então, por tudo isso, vai exigir uma gestão de elenco, de minutagem, muito cirúrgica do Abel. Ele sabe muito bem como fazer isso, mas nesse meio aí pode ter um tropeço. E o Inter, não só por ter vencido o Bahia de virada e precisar dar uma resposta, é um adversário bastante complicado. Não dá para subestimar o Internacional. Como o Prats falou, é o time que está desfalcado, Ener Valencia e Alan Patrick pesam, mas é um time que tem elenco e argumentos para, de alguma maneira, incomodar o Palmeiras. E se o Palmeiras entrar muito com a cabeça nessa sequência, mas semana que vem tem Libertadores, no fim de semana é o Flamengo, pode correr o risco de perder pontos importantes hoje. Então precisa ter uma mobilização grande para esse jogo, saber o adversário que está do outro lado. É uma desvantagem também para o Palmeiras. A gente está falando dos desfalques do Inter, mas para o Palmeiras jogar em Barueri é diferente de jogar no Allianz Parque. Ainda mais agora com um gramado novo, o time se reambientando lá. O Palmeiras tem esse diferencial competitivo e em Barueri, até pelo gramado, o Abel reclamou do gramado no Barradão, ali, o gramado alto, mais pesado, e em Barueri ele também já criticou, e o gramado lá não mudou. Então, por tudo isso, é algo também para o Palmeiras lidar. Jogar em casa, entre aspas, já que não está no seu ambiente natural. Daqui a pouco o sorteio da Copa do Brasil fica com a gente, ao vivo aqui. Só gosto de falar de história, mas né? só uma coisa. Historiador do futebol, e além da história, bola. para te dar uma outra informação, subsídio, que quando o Magrão aqui falou ontem, que o jogo vai ser sempre que o Palmeiras é complicado. O que pode ajudar um pouco é não jogar no Allianz. Ele falou, se é no Allianz, ajuda muito. O Palmeiras tem uma vantagem maior. Você concorda com isso? Totalmente. O Verdão Brothers no Parque Antártica, antigo, hoje Allianz Parque, né? É muito forte. Só que eu gosto de história, eu vou falar o seguinte. Palmeirense, tem algum palmeirense por aqui? Não, né? Não. Não? Aqui, por enquanto. Palmeirense sabe que o Inter é historicamente uma rara pedra no sapato do Palmeiras. Pega o Palmeiras contra todos os outros chamados grandes do futebol brasileiro. Mas eu sou historiador, ele sabe disso. Então, o Palmeiras leva vantagem. As minhas filhas são palmeirenses. Cada mãe, né? Vai americana. História, Palmeiras retrospecto contra todos os outros grandes do futebol brasileiro. O Inter é um caso raro que leva vantagem. Palmeiras e São Paulo é equilibrado, é empate. Aqui o Palmeiras levantou sobre o Corinthians, sobre o Santos, times do Rio, Minas e tal. O Inter é um caso raro de time que na história mais venceu o Palmeiras do que perdeu. Só que eu tava vendo hoje, no 360,
10 anos que o Inter não vence o Palmeiras em São Paulo. E aí bugou, hein? 2014. Aí bugou. Aí eu tava tentando lembrar, que eu lembrei de grandes jogos. Valeu o quê? Não era pedra no sapato? Então, lembra o semifinal da Copa do Brasil de 92, que o Inter eliminou? O Pato, lembra quando o Pato deitou e rolou uma fantástica? 4-1, um pouco antes do Mundial. Então, por 10 anos o agora... Inter histórica... Lembra Falcão e Mococa? Grande capa, grande das grandes capas Quem é da melhor? história da Falcão ou imprensa Mococa? esportiva. Quem é melhor, Falcão ou Mococa? Abel Ferreira, o fator Abel. Não, eu tô dando essa história. Passado em Barueri, o Não vamos ver onde ele vai chegar. Claro, com muita razão, tem orgulho do retrospecto muito positivo que o Palmeiras tem contra quase todos os outros grandes adversários do país. É uma coisa, falar, sou o maior, ganhei, claro, você conta a vantagem. Mas contra o Inter não é assim. Né? O Inter, mesmo desfalcado, é um time que o palmeirense acho que aprendeu ao longo da história a respeitar. O Colorado pode causar uma surpresa, especialmente porque o jogo é em Barueri. Se fosse no Allianz... Não, mas você tá falando como se o Palmeiras fosse só o Allianz também, não é assim? Não é só assim, mas o próprio Abel já falou, aqui a nossa casa, aqui não é o Chiqueiro, ali é Barueri, né? Ele fala assim, né? Nossa casa é o Allianz e tal. Então, às vezes o Palmeiras não consegue levar tanto público para Barueri, não que é longe de São Paulo, mas assim... É fora de mão. Aliás, até em jogo da Libertadores, o Abel reclamou da torcida que não encheu ali e tal. Mas então eu não sei como é que vai ser o público hoje em Barueri... Não é tão atrativo, talvez, para alguns torcedores, que tem ali o programa de sócio-torcedor. Então, acho que se o Inter tem esse lado dos desfalques pesados, o Palmeiras jogar em Barueri, eu acho que enfraquece um pouco o Palmeiras. Permite ao adversário sonhar. O pessoal tá mandando aqui, aí é loucura, né? Porque o pessoal manda toda hora. Mas o Inter tá aqui estão falando, o Inter, mas eu não entendi. O Inter é pedra no sapato ou não? Historicamente é. Mas leva vantagem. Nesses 10 anos. Não, mas no passado foi 3-0 pro Palmeiras em Barueri. 3-0. Cada jogo é uma história, tá? Aí. Mas na história... Isso que eu queria saber. Mas na história, o Inter leva vantagem sobre o Palmeiras. Ontem eu peguei aqui, o pessoal achou polêmica, eu não sei no que eu falei que o Palmeiras nessa década é superior à Juventus. Então, pode ser que... Juventus da Moca? Juventus de Turim. Deu corte? Que tomou o chapéu no Felipe Anderson. Né? Se você pegar, talvez, os últimos 10 jogos, os últimos 10 anos, talvez o Palmeiras leve vantagem sobre o Inter. Mas ao longo da história, ainda o Colorado... O Colorado pode se orgulhar disso. Claro. Eu sou um time que tem vantagem contra o Palmeiras. Mas você sabe que isso aí não garante o Cudê, não executa o projeto do Magrão, não ganha mas brasileiro. É uma coisa mais pra quem é historiador do futebol. O presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, esteve ontem no F360, deu muita moral pro Cudê, que ele acredita tem que dar, né? Tem que dar, né? Mas o que a gente sabe no Rio Grande do Sul como é difícil também, o Renato mesmo, lenda no Grêmio, mas enfrenta a pressão sempre que os resultados não vêm. Mas o que a gente espera do presidente é sustentar o trabalho que... Né? Mas não é a postura comum. A gente falou até da diretoria do São Paulo, como tem tratado o Carpini, o Cudê começa a ser questionado lá por parte da torcida colorada, mas ele tem um apoio integral da diretoria. A diretoria, e não fala, parece que da boca para fora. Parece que realmente acredita no trabalho, que ele pode tirar o melhor do elenco até o fim da temporada. Então, e hoje tem Palmeiras Internacional na Arena Barueri. 2 candidatos também ao título, né, do Campeonato Brasileiro. Quando a gente começa a fazer a cotação, todo mundo fala Palmeiras, Inter, Flamengo, Atlético. Mas o Inter, em comparação com o Palmeiras, numa prateleira abaixo. Mas a gente bota como favorito, né? Você tem a marca ali, vai pôr o favorito. Amanhã nós vamos falar aqui do pós-jogo e aí eu quero observar se você tinha razão da pedra no sapato. Eu vou trazer os dados corretos, atualizados. Então tá bom, traga. O confronto histórico entre Palmeiras e Inter. Mas realmente vai falar do jogo de hoje. Tá. Agora que eu tô entendendo. Eu falei, uai. Erraram. Olha, eu vou falar uma coisa. Ano passado, na Arena Barueri, o Inter tomou 3 gols do Palmeiras, perdeu o jogo, mas até que naquele momento, né, tinha outro gaúcho podendo ser campeão brasileiro, com chances. Agora não. Agora tem que jogar o máximo que pode. Adversário duríssimo, atual bicampeão brasileiro, um time que mostrou força diante do Vitória na primeira rodada. E parece que o ataque vai ser o titular mesmo, com o Flaco e Hendrick. Ai. Acho que eu vou roer uma unha. Eu não sei de nada, viu, pai? O motivo do sorriso, vocês sabem. Flaco Lopes é o artilheiro do Verdão nesta temporada. Não dá nem para comparar este momento com o seu início no futebol brasileiro, lá em 2022. O atacante teve dificuldades para se adaptar por causa da sua forma física. Eu não aguentava, né? Eu não aguentava os treinos, acabava os treinos morto.
Os jogos também eu não conseguia fazer 90 minutos. Depois que o núcleo de saúde aqui do Palmeiras viu isso, né, que estava acontecendo comigo, aí já começaram a intervenir. Um trabalho exaustivo, né, para todo mundo, mas hoje está dando resultado. O resultado, em 19 jogos, 11 gols. Todo mundo aqui sempre nas boas e nas ruins estiveram para mim, então por isso sou muito grato ao Palmeiras. São momentos que a gente tem, eu acho que na vida mesmo é assim, todo mundo tem que aproveitar essas oportunidades que a vida apresenta para um. A próxima oportunidade já é na segunda rodada do Brasileirão. E você deve estar se perguntando qual deve ser a escalação para o jogo de hoje contra o Internacional, já que o técnico Abel Ferreira raramente repete. Para o artilheiro do Palmeiras e do Paulistão 2024, escolher o time é uma das missões mais difíceis que o português tem. Infelizmente, às vezes não consigo ser justo para todo mundo, né? Que tem aqui todo jogador, você coloca em campo e ele vai render bem. Então ele tem um trabalho muito difícil. Às vezes a gente não compreende a decisão que o treinador toma, mas acontece isso e nós felizes de ter ele no mando desse barco, né? Os escolhidos para enfrentar o Mar Colorado devem ser o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, Lázaro ou Luiz Guilherme, Hendrick e Flaco Lopes. O treinador fala que não tem titulares aqui, que todo mundo que entra para ajudar. Um jogo difícil, como são todas as 38 rodadas que vão ser esse brasileiro. Eu convido todo mundo para ir lá no Arena Barueri e apoiar todo mundo, todo o elenco que vai ser muito importante para nós. Duelo importante também para o Internacional, que estreou bem no campeonato, superando o Bahia. O time deu fim a uma sequência de 4 jogos sem vitórias. Tem que ter tranquilidade, trabalhar convencido de que é o jeito que temos que jogar. Alan Patrick, Arangues, Johan, Ener Valência e agora Fernando, lesionados, são desfalques. A novidade é o Robert Renan, que voltou a ser relacionado. O zagueiro não entra em campo desde a cavadinha que eliminou o Internacional do Gauchão. Uma provável escalação tem Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Thiago Maia, Maurício, Bruno Gomes ou Bruno Henrique e Wanderson, Wesley e Borré. Hoje, na Arena Barueri, torcedores alviverdes ou torcedores colorados vão terminar a noite sorrindo. Gabi, não faz pergunta difícil, Gabi. Não faz pergunta difícil. Sabe desde quando que o Inter não ganha aqui em São Paulo? Aqui? Jogando aqui. Desde 2014. Então, empata, perde. Se empatar, eu vou comemorar como se fosse vitória, porque é jogo duríssimo. Tempo pra caramba. Faz, Mano Menezes. Olha Infelizmente, que você teve a chance de ganhar e não conseguiu também. Olha o que teu time tá fazendo com você. O quê? Se empatar, eu vou comemorar. Ué, Que fácil. no Brasileirão eu penso assim, ganha em casa, se não puder ganhar fora, pelo menos empata, não perde. Eu tô fazendo matemática já na segunda rodada. Abre o olho. Tá. O mundo tem que abrir o olho com o Palmeiras, não só o Inter. Então tá bom. Palmeiras. Eu gosto de ganhar jogos. Palmeiras, O que é, Abel? Eu gosto de ganhar jogos. Dedê. Então, Palmeiras, é o seguinte, para alegria do jogo aberto, para que a gente possa passar ali a quinta-feira tranquila, a sexta-feira também tranquila, 2-0 só, pai. Mais de 2, o clima não vai ficar legal. Quem disse pra você que um 2-0 traria tranquilidade no jogo aberto? 2-0 só, pai. Só assim, só 2-0. Porque aí a gente fica mais tranquilo. Porque 3-0 já a loira já vai... o ambiente já não tá legal. Beleza? Vamos combinar isso aí. 2-0, rapaziada. 2-0, tá bom. Quinta e sexta vão ser dias tranquilos aqui pro programa, beleza? Combinado. Rapaz, 2-0. Você não tem outro assunto pra gente mudar o assunto logo? Então muda, vai.
Valeu, Berton. Outro gaúcho em campo hoje é o Internacional, que joga fora de casa contra o Palmeiras. E o Palmeiras, assim, Vladimir Bianchini, inicia uma série contra candidatos também ao título. Internacional, Flamengo, depois tem um clássico contra o São Paulo. São grandes jogos aí na sequência. Exatamente, Bruno. Grandes jogos na sequência para o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando também que tem um duelo importante contra o Del Valle pela Libertadores na semana que vem. O Palmeiras que defende uma invencibilidade de 10 anos como mandante contra o Internacional. Não perde desde 2014. Para essa partida, o técnico Abel Ferreira terá algumas voltas ao time titular, do Aníbal Moreno, também do Flaco Lopes e do Gustavo Gomes. Já o Zé Rafael é dúvida porque está com dor nas costas. No seu lugar deve atuar o colombiano Richard Rios. O Rafael Veiga também pode ser poupado desse duelo, visando justamente essa sequência importante de jogos pelo Campeonato Brasileiro e também pela Libertadores. Uma contratação que chamou muita atenção foi a do Felipe Anderson, causou repercussão não somente no Brasil, mas também na Itália. O diretor da Lazio disse que o Felipe Anderson perdeu dinheiro ao ir para o Palmeiras, né? O Ângelo Fabiani, ele disse em uma entrevista aos jornais italianos que tinha oferecido um contrato de 5 anos, um salário muito alto, também para o Felipe Anderson, além dele ter uma oferta da Juventus, para começar agora no meio do ano. Ele fez diversos elogios ao Felipe Anderson, disse que ele fez uma escolha pessoal, também profissional, e ele vai começar a jogar no Palmeiras a partir do meio do ano, ofereceu um contrato até 2027. Já o Internacional terá uma série de desfalques para essa partida. Vamos lá. O Alan Patrick, o Valência, o Johan, o Arangues e também o Fernando, que sentiu um problema no ombro. No lugar dele deve atuar o argentino Mercado. O presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, falou à ESPN sobre a situação do técnico Eduardo Cudê, que depois da eliminação no Campeonato Gaúcho, nos começos difíceis também de ano, dizem que balançou no cargo. Uma curiosidade para esse duelo do Internacional contra o Palmeiras, os jogadores do Colorado, o Alário e também o Borré, foram alvos do Palmeiras no passado, mas não acertaram com o Verdão. Podem ser armas aí do Colorado nessa partida em Barueri. Boa, Vlad. Obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. O Vlad falou de relacionados, de quem pode jogar, quem não pode. Eu tô curioso para ver, Natália, a participação do Endrick, porque lembra que quando o Endrick voltou da seleção, ele tinha um problema na coxa. E aí surgiu até aquela ideia do Endrick ser poupado, passar por um período de recuperação durante alguns dias, e aí era final do Paulista, aí era Libertadores e tal, e ele foi jogando e continuou jogando. 17 anos? Lembra dos seus 17? Lembro. É diferente a recuperação, e ele é um jogador que, fisiologicamente falando, ele é diferente, né? Ele é mais forte do que os meninos da idade dele, ele tem uma condição diferente, então acho que não é problema nenhum ele começar jogando, não. Se ele já começou no jogo passado... Se ele continuar jogando, melhor pro Palmeiras, claro, né, Marra? Assim, é um jogador espetacular, é um jogador que tem situações de jogo que só ele tem. É muito difícil marcar, muito difícil vigiar. Acho que a questão pro jogo de hoje, assim, tem outras dúvidas que eu não vou falar que são mais importantes, mas assim, tipo, jogar lá em Salvador, no Barradão, contra o Vitória, com o meio que jogou, com o time que jogou, e olhar para o banco de reservas e falar, esses caras todos estão no banco, de novo. O Palmeiras tem praticamente o mesmo elenco, 5, 6 contratações, mas tem muito mais que 5, 6. Por quê? Porque o Abel foi mudando as características de alguns jogadores. Se tiver o retorno do Aníbal Moreno, encorpa muito o meio contra um time que tem muita qualidade de criação. E que talvez, se a gente pegar assim, a ideia de jogo do Cudê, deve ser também um meio que vai forçar erro do Palmeiras, porque o Cudê gosta disso. Recuperou a bola e já ataca. Com o Aníbal Moreno, sem Zé Rafael, ou com Zé Rafael, o time fica mais forte. Pensando nesse adversário, na característica do adversário que é o Inter. Mesmo com esses desfalques no Inter. O que chama atenção principalmente é o Alan Patrick fora, né? Que é o cara que quando acelera o jogo, ele acelera com passe de qualidade. Ele não vai ter isso no meio de campo. Ainda na atual temporada não conseguiu ser o Alan Patrick que a gente viu sem o Cudê e com o Cudê na reta final da temporada passada. Não é o mesmo da temporada passada, mas é um desfalque importante. Números de Palmeiras e Inter na temporada. Os dois times só tem uma derrota na temporada. Olha aí, ó, o Palmeiras, 13 vitórias, 6 empates. Uma derrota que foi o jogo de ida da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras, campeão paulista, com 75% de aproveitamento na temporada. 33 gols marcados em 20 jogos e 13 sofridos. O Internacional tem bons números, tem bom aproveitamento, 77,2%. Só tem uma derrota, foi para quem? Guarani de Bagé? O Guarani em Bagé.
Guarani em Bagé. O time reserva o Inter. 19 jogos, 13 vitórias, 5 empates, só essa derrota. Em 19 jogos fez 31 gols e sofreu só 9. Excelentes números, mas muita frustração, porque começou muito mal na Sul-Americana, um empate muito ruim com o Tomayapo, né? Tomayapo. E, claro, não chegou nem na final do campeonato estadual, eliminado para o Juventude, então números muito bons, mas resultado final ainda frustrante para esse Inter com tanto investimento, né, Breler? O presidente Alessandro Barcelos esteve aqui ontem, ele até exaltou esses números, apenas uma derrota na temporada, mas o problema do Internacional é o desempenho. O desempenho ainda está aquém das possibilidades que o Kudê tem em mãos, sobretudo pelos reforços que ganhou nessa temporada. É claro que hoje, contra o Palmeiras, tem desfalques pesados. Ener Valencia e Alan Patrick são os principais jogadores do Inter, os jogadores com mais protagonismo, mais qualidade técnica. Então isso aí impacta também, mas ainda assim continua tendo boas opções. Wesley com a possibilidade de ser titular, tem feito ali boas aparições quando entra no time do Inter. O Borré ainda buscando o primeiro gol, tem perdido oportunidades, mas é um grande centroavante, tanto é que o Inter lutou para tê-lo antes do fim da temporada europeia. E na temporada passada, ou retrasada, o Palmeiras tentou, antes dele ir para a Europa, lembra? Sim, o Borré. O Alário também esteve ali no radar do Palmeiras, um centroavante interessante, ainda também está devendo, não conseguiu ali emplacar uma boa sequência, mas é um cara para ter como opção no banco de reserva, é algo muito respeitável. Então, por tudo isso, o Kudê pode mostrar mais. É claro, o presidente ontem demonstrou bastante confiança no trabalho do Kudê e tem de ser esse o caminho. O Kudê já demonstrou que tem potencial para tirar o melhor desse elenco, mas é um time que ainda carece de uma constância, que carece de um cartão de visita sólido na temporada e tem hoje essa oportunidade. Enfrenta o Palmeiras, um time muito mais sólido, um time com um trabalho mais longevo do Abel, um time que até quando não joga bem, quando não consegue dar o seu máximo, sai com resultado, como saiu contra o Vitória. Não foi um jogo vistoso, mas ao mesmo tempo o Palmeiras, quando teve vantagem no placar, fez um jogo seguro, correu poucos riscos, teve até mais possibilidade de aumentar a vantagem do que necessariamente de sofrer um empate jogando fora de casa contra o Vitória. Então é um time muito constante, uma constância, uma regularidade que tem faltado ao Internacional. Resumo do que você falou, eu pensei aqui sobre o Palmeiras, nem sempre vistoso, mas sempre competitivo, correto? Exato. É o Palmeiras, não é, professor? E não é jogo sem favorito, não. O favorito é o Palmeiras. Por tudo isso que a gente falou, pelo acumulado, pelos desfalques do Inter. O Palmeiras é pelo menos favorito a não perder esse jogo. Eu ficaria surpreso com... isso sempre. Aqui no Brasil e na América do Sul. E o presidente... É difícil ganhar um jogo do Palmeiras. E o presidente falou que futebol não se define na planilha, não se define mesmo. Mas quando a planilha é recheadinha de nomes como aqueles que tanto o Inter quanto o Palmeiras têm, é muito melhor, né, gente? Você ter de onde tirar, a gente falou, o Breler lembrou os desfalques do Inter, mas mesmo desfalcado, o Inter tem jogadores para reposição, não à altura, é fato, senão aqueles seriam os titulares, mas em princípio, eu sei que o Abel não gosta do fator casa, e hoje o fator casa também é menos casa, né? Bem menos. Barueri não é bem a casa do Palmeiras, mas eu imagino um Palmeiras mais constante nesse jogo e talvez passando menos sufoco do que nas últimas partidas, né? Vou repetir o Eugênio, professor. Existe algo chamado interpretação. Sim. A interpretação de vocês é exagerada. Eu gosto do fator casa. Se eu fosse decidir um mata-mata, eu ia escolher o segundo jogo na minha casa. Eu só acho que há uma supervalorização de um favoritismo que nem sempre é verdadeiro. Porque tem times que não tem problema nenhum em jogar fora, tem times que jogam melhor fora. Então, há uma supervalorização. Mas quando há um equilíbrio, o fator casa tem mais chance de atuar no resultado. Agora, eu acho que o jogo de hoje é um jogo muito perigoso para o Palmeiras. Porque o Palmeiras não vai jogar onde está acostumado a jogar. Não é o gramado sintético dele, que muitas vezes facilita pela dificuldade de adaptação do adversário ao ritmo do jogo, da bola, velocidade da bola. E é um Palmeiras que vai encontrar um adversário que chega
para exigir dele o máximo. Nem todos os adversários exigem o máximo. Então o Palmeiras vem, por exemplo, girando muito o elenco, descansa um aqui, descansa outro ali e tal. Hoje não é jogo para descansar. Hoje é jogo para entrar com força máxima, é jogo para saber que vai ter que se doar tudo o que puder para conseguir conseguir a vitória. Mesmo jogando em São Paulo. O Inter é um time muito intenso, um time que tem muita qualidade técnica, independente de A ou B que não joga. Não tem o Alan Patrick, não tem o Ener Valencia, mas tem um time muito forte, um time que na primeira rodada se impôs muito na marcação alta, foi o time que mais recuperou bola no campo de ataque, que é uma situação a qual o Palmeiras não está adaptado, não está acostumado, pelo menos, não adaptado, não está acostumado a lidar. São poucos os times que vão para cima do Palmeiras e marcam saída de bola, e ele tem alguma dificuldade em relação a isso. Então é um jogo que tem características, e também a qualidade técnica do Inter, né, que a gente sabe que, falamos aqui ontem com o presidente, investiu muito na contratação de reforços. É um time que vai exigir do Palmeiras mais do que os times recentes têm exigido. É uma exigência que se assemelha à final do Campeonato Paulista, onde ele conseguiu encontrar suas soluções, mas teve mais dificuldades. Acho até o time do Inter melhor que o time do Santos. Mas ali era uma final em que o Palmeiras teve que dar tudo que tinha. E hoje ele vai ter que dar tudo e não joga no Allianz, joga em Barueri. E isso é um pouco diferente e pior para o Palmeiras, melhor para o Inter. É um jogo, o Palmeiras é forte, o Palmeiras é favorito, mas vai ser favorito se jogar tudo que sabe. É que Barueri não é exatamente uma novidade para o Palmeiras, né, Eugênio? E o Palmeiras não é novidade, mas não é o ambiente do Allianz. Sim, não é a mesma coisa, mas o Palmeiras em Barueri já foi o Palmeiras que a gente conhece, em vários jogos em Barueri. Então, não sei, tá? Eu acho que é mais o ambiente. Esfria mais o ambiente. Agora, em relação a gramado... O ambiente e a velocidade da bola. O Palmeiras sabe jogar em Barueri. O Palmeiras já... E outra, o Palmeiras sabe jogar em qualquer lugar. O Palmeiras já reclamou muito do gramado lá do Barradão, que isso traria consequência para o jogo seguinte, que seria um desgaste muscular dos seus jogadores. É um jogo em que, repito, ele vai ter uma exigência maior. Tem uma pergunta aqui, Palmeiras deve usar força máxima contra o Internacional? Ele precisa. Para mim, nenhuma dúvida. Por que não? Para você também não, né, Eugênio? Para mim, ele precisa. Claro, pô. Não é jogo para poupar. O Internacional é um dos... Tem uma sequência de jogos pesada, né? Então é sempre ali uma equação difícil. Mas vem poupando. Sim. Tudo bem que o próximo jogo é contra o Flamengo. Também não é para poupar contra o Flamengo. E depois é Del Valle fora. Depois São Paulo. Mas chega um momento que é para mas usar. Aí a sequência claro que todo mundo é difícil. Se você olha um jogador que não está bem, você tira ele do jogo. Estou colocando aqui, não é para descansar jogador nesse jogo. Mas se ele não está bem, como o Abel falou, vai ter consequências no próximo jogo, porque a gente acha que alguns jogadores talvez tenham sentido mais fisicamente e talvez não estejam bem para jogar hoje. Aí é compreensível. Mas tirar para descansar, eu acho muito perigoso, porque é uma exigência máxima que ele vai ter hoje. É jogo para pelear. Hoje é jogo para pelear. Como serão os outros na sequência. Você ia falar jogo para Pelé. Não. Para pelear? Para lutar? Pelear, como não está morto quem peleia, diz o gaúcho. E os próximos jogos também não tem nenhum para poupar, não. Essa sequência aí. É o Flamengo, é Libertadores, é o São Paulo. O Internacional, para mim, é não diria um favorito ao título, não. Mas é um dos candidatos no Brasileirão, até por todo o investimento, pelo fato do Internacional priorizar o brasileiro, como já foi falado, não é? O presidente não quis ranquear, eu tentei forçar uma barra lá com as prateleiras, mas ele meio que aceitou que a prateleira dele é alta. Se não a maior de todas, se não é o favorito, né? O favorito, por exemplo, você pode dividir esse título entre Flamengo e Palmeiras. Acho que o Inter não chega a isso, mas ele está ali com a mãozinha na prateleira. Querendo chegar. Falando nisso, pelo que tem no elenco, é mais difícil substituir o Alan Patrick do que o Ener Valencia? Eu acho que é. Acho que sim. Não é? Acho que sim. Mas o Alan Patrick não vinha jogando bem. Ele também estava com dificuldade, possivelmente até física, mas não vinha sendo o Alan Patrick que a gente se acostumou a ver. O maestro, o cara
que sempre acha uma assistência, tira um coelho da cartola. Sim, mas jamais você tiraria ele do time. Exato, jamais Essa tiraria do time. característica dele, Breler, é desfalque para qualquer time no Brasil. E até alguém que poderia substituí-lo também está fora, porque o Arangues, eventualmente, você adianta, tem qualidade de passe e pode fazer essa função, mas também é um desfalque. Então, de fato, preocupa. Se a gente analisar o elenco, o Inter conseguiu se aproximar de Palmeiras, de Flamengo, mas até na comparação com o Palmeiras, eu consigo enxergar o elenco do Palmeiras ainda mais equilibrado. Quando a gente olha todas as posições, analisa os reservas, o elenco do Palmeiras tem um equilíbrio maior. Mas, obviamente, o Kudê dispõe de muita força, principalmente força ofensiva, que, apesar dos desfalques, que são pesados, repito, ele consegue encontrar boas opções para substituí-los e montar um time titular para ser competitivo. As substituições podem fazer diferença. Hoje o Palmeiras, além de ter um bom elenco, consegue tirar da base jogadores que sobem e pedem passagem. O Estevão, por exemplo, deve voltar a ganhar minutos hoje. Não foi ali o Estevão insinuante, como a gente viu na Libertadores contra o Vitória, mas é um jogador de 16 anos, pedindo passagem, pedindo mais minutos. Então o Palmeiras tem esse trunfo. A base é muito bem utilizada e certamente pode fazer diferença hoje no segundo tempo. Lembrando, professor Celso Zelt, que hoje tem Juventude e Corinthians. Eita! A partir das 8, hein? Vamos ver rapidinho a provável escalação aqui do... Não se perca no horário, torcedor corintiano. Do Palmeiras. O Everton, Mike, Gomes, Murilo e Piquerez, Richard Rios, Aníbal e Rafael Veiga, jogando na posição onde já jogaram Alex, Ademir da Guia e outros. Hendrick, Flaco Lopes e Lázaro ou Luiz Guilherme. O Colorado, de Batista, Falcão, Caçapava e companhia, com Eduardo Kudê, Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. Thiago Maia, Wesley, Bruno Gomes ou Bruno Henrique, Wanderson, Borré e Maurício. A gente vai encarar ela como um desafio mais pra gente. A gente continuar fazendo as coisas que vem fazendo, que vem trabalhando. Vai! 35, bateu, vai! 39, vai! Abaixa, abaixa! Se ele falar mal, tu já corta lá o que eu falei. Como é que vai falar mal? Já corta. Como que eu vou falar mal, pô? Isso aqui mora no meu coração. Deixa meu parceiro, pô, tá maluco. Cara, então, desde quando eu conheci o Richard lá no Flamengo, foi um cara que eu sempre me dei muito bem com ele. Eu fico chamando ele de gringo carioca, né, praticamente. Porque aquele ali parece que já morava no Rio, já nasceu no Rio já. Então, foi um cara que desde o começo eu sempre me dei bem com ele. Tanto dentro de campo e fora de campo também, a gente tinha uma amizade muito boa. Eu quero continuar essa amizade aqui por muito tempo, que, como você falou, além do futebol, além dos títulos e tudo mais, o que importa é a amizade, os amigos que a gente faz dentro do campo. Então eu fico feliz, como falei, por estar com ele aqui no Palmeiras e conquistando títulos com ele.
Lázaro, Richard Rios, galera falando, treinando aí, Gustavo Gomes e Gabriel Menino aí correndo mais que notícia ruim. Eu espero que hoje à noite corram também, porque aí mais uma vitória não faz mal a ninguém, né? Especialmente quando joga em casa, aí pode vencer todas em casa. Deixa o seu like, se inscreva no canal e me diga aí qual é a escalação que o Abel Ferreira vai levar a campo hoje, hein? Agora eu te peguei, hein? Porque o Abel Ferreira tem já Libertadores no meio da semana que vem, certo? Certo ou não? Então, ele joga contra o Vitória com um time alternativo e vai jogar contra o Internacional e fim de semana tem Flamengo. Depois Libertadores. E aí? Vai entrar com outra alternativa para pegar o Flamengo com os titulares? Vai entrar com os titulares para pegar o Flamengo com alternativo? Ou vai botar os titulares agora e contra o Flamengo e vai entrar com alternativo na Libertadores? Ou vai nos 3 jogos que vem agora? Inter, Flamengo e Libertadores com o que tem de melhor? Agora está aí realmente um mistério. O que será que Abel Ferreira vai aprontar, hein? Esses 3 jogos aí são 2 jogos grandes. Se tinha um jogo que era para ele poupar, era esse, né? Mas ele pensou, o Vitória tá vindo da Série B, é o campeão, mas tá da Série B. Palmeiras tem mais história. O Abel chegou no Palmeiras falando quem era o ponta esquerda lá da academia. Então ele sabe a história do Palmeiras, ele sabe a história do futebol brasileiro, ele sabe o que é o Vitória, o que representa o Vitória. Já sabia antes de vir, agora que vem, então pronto. Ele não vai deixar, ele quer com certeza a análise de cada time que vai enfrentar. Qual o histórico desse time aí nos últimos tempos? E o histórico tradicional dele? Como é que é? Desde a fundação aí, desde os últimos 50 anos de Brasileirão, como é que é a história desse time? E nos últimos 5 anos, o que ele aprontou? O que ele ganhou, onde ele disputou, o que ele fez? E aí deve chegar para ele os dados. Ele, opa, peraí, se os dados são esses, pronto. Tem algum craque nesse time? Como é que é o esquema? Tem alguém famoso? Quem são os jogadores? Quem é o técnico? Então pronto, vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse jogador aqui, aquele outro ali, e deve ser mais ou menos por aí, né? Na speculation aqui do torcedor, deve ser por aí, né? Deve ter os dados ali dos times que vai enfrentar. Certamente ele já sabe também muita coisa desses times, mas vem aqueles dados ali, né? Além dos dados também médicos do próprio Verdão, e ele pode de repente olhar aqui, opa, esse camarada aqui pode segurar um pouquinho a onda aqui, porque senão daqui a pouco a gente precisa dele na Libertadores, nas oitavas de final, o homem vai estar machucado. Então eu vou poupar ele aqui agora, que joga esse outro aqui que vai estar elas por elas, e pronto, bora tocando o barco, toca o barco, já diria Surmani. Amigo, hoje então, jogão aí, hein? Palmeiras e Internacional. Seu palpite é quanto aí pra esse jogo? Será que é a vitória simples do Verdão, vitória no sufoco? Goleada? Vai empatar hoje? Tá pessimista. Até o próximo vídeo aí. Avante palestra!